Persian Empire, then the Greek Empire, then the Roman Empire, and then a situation as we have today, a clay mixed with iron, things that are, not very clear as they used to be in the past, which we have in our modern democratic society. And so when you follow that, you can follow a little bit the book and see the fulfillment of some of the prophetic words. So it's not as sealed as it used to be. I do believe there are certain things that's still hidden from our eyes that Daniel talks about. And a good study, a thorough study, will open it up before those who really study it, along with the book of Revelation. Então, será que temos uma ideia do que os pés e os 10 dedos simbolizam? Muitos estudiosos da Bíblia concordam numa interpretação chocante desta parte da imagem, relacionada bastante com Israel e seu futuro em breve. Antes de entrarmos nas profecias do futuro próximo, vamos analisar as profecias já cumpridas, pois nos darão uma melhor ideia de como Deus se comunica através de linguagem profética. Poderia-se dizer que tanto a raça judia como a árabe foram concebidas através de profecia. Deus disse a Abraão, o pai de ambas as raças, que ele deveria sair do país de Harã para a terra que ele lhe mostraria. A Bíblia relata que Abraão obedeceu sem saber aonde ia. Deus prometeu-lhe: eu multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia do mar. Uma aparente impossibilidade, pois não só sua esposa Sara era estéril, mas ela já tinha 90 anos de idade. Sendo assim, o primeiro filho de Abraão, Ismael, nasceu de uma mulher egípcia chamada Agar, serva de Sara. Ismael se tornou o pai das 12 nações árabes, que hoje estão espalhadas pela Ásia e África. No versículo 20 do capítulo 17 do Gênesis, Deus fala sobre Ismael. Eu o multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, e Sara te dará neste tempo, daqui a 1 ano. No ano seguinte, aos 91 anos de idade, Sara deu à luz a Isaque, que se tornaria o pai de Jacó, cujos 12 filhos seriam os patriarcas das 12 tribos judaicas. Se você visse um mapa interativo de Israel, poderia clicar sobre qualquer cidade ou vista histórica e o encontraria como parte integral de alguma profecia já cumprida, sendo cumprida ou a se cumprir. E nada melhor do que a velha cidade de Jerusalém, a capital religiosa do mundo através das eras e o centro das 3 maiores religiões mundiais. Esta é a Porta de Sião, situada na cidade de Jerusalém e construída por Davi, o menino pastor que tornou-se rei. Davi amava muito Sião, e os seus famosos salmos estão repletos de menções poéticas e proféticas sobre esse lugar. Agora o seu corpo descansa neste túmulo, no lugar que ele tanto amava. O Monte Sião originalmente significava a cidade de Davi. Durante uma época foi a parte mais importante de Jerusalém, mas hoje é um campo de cultivo, um cumprimento da profecia de Miqueias. Sião será lavrado como um campo. Depois da morte de Davi, seu filho Salomão construiu o primeiro templo judaico no alto do Monte Moriá, o local onde Abraão ia sacrificar Isaque, seu filho, obedecendo ao que Deus lhe dissera. A partir de então, o Monte Moriá tornou-se Sião, o mais importante de todos os lugares sagrados para os profetas judeus daquela época. O primeiro templo, edificado pelo rei Salomão, foi destruído em 586 a.C. pelo exército babilônico do rei Nabucodonosor. Reconstruído em 516 a.C., o segundo templo permaneceu em pé por 656 anos, até ser destruído pelos romanos em 70 d.C., um cumprimento da profecia dada por Jesus. Pouco antes de sua morte, ele disse aos seus discípulos: Vês esses grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus predisse que o templo seria derrubado pedra por pedra. Isso foi cumprido literalmente 40 anos mais tarde pelo exército romano do imperador Vespasiano, sob o comando do general Tito. Jerusalém foi saqueada e incendiada,
e 100.000 judeus foram crucificados em diferentes pontos da cidade. Os romanos então queimaram o templo, construído principalmente em madeira e decorado com ouro e prata. O ouro e a prata derretidos escorreram pelas fendas entre as grandes pedras do alicerce. Os romanos arrancaram as pedras para retirarem todo o ouro e a prata. Sendo assim, não ficou uma única pedra sobre pedra, um cumprimento literal da profecia de Jesus Cristo. Tudo o que restou do templo foi um grande muro de contenção de pedra, nivelando o local onde foi alicerçado o templo, no topo do Monte Moriá. Esse local hoje é conhecido como o Muro das Lamentações, onde os judeus vão orar pela vinda do Messias. Depois que Jerusalém foi saqueada pelos romanos em 70 d.C., o povo judeu dispersou-se por todas as nações da terra, a diáspora profetizada por Moisés no livro de Levítico. Espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e vossas cidades ficarão desertas. Por quase 1900 anos, eles se agarraram às muitas profecias nos escritos sagrados do Antigo Testamento, de que um dia eles retornariam. Este é provavelmente o imóvel religioso mais explosivo do mundo. Monte Moriá, o local sagrado onde durante toda a história judaica os judeus fizeram os sacrifícios de animais. Segundo a tradição islâmica, foi dali que o profeta Maomé ascendeu ao céu no século VII. E de acordo com a profecia, aqui é onde será construído o terceiro templo judaico. Esta é a mesquita de Omar e o lugar de adoração mais santo do islamismo, construída em 600 d.C. É também chamado de Cúpula da Rocha, porque ali dentro encontra-se a pedra sobre a qual Abraão ia sacrificar seu filho Isaque. Durante os 500 anos do governo